ângulos. Qual é o conceito de ângulo? É o espaço do plano limitado por duas semirretas ou segmentos de reta, que têm um ponto em comum. Então, nós vimos na apresentação anterior o que eram semirretas, né? Que é a metade de uma reta, né? Ou segmento de reta, que era uma porção da reta. Então, se eu tiver duas semirretas com um ponto em comum, ou dois segmentos de reta com um ponto em comum, eu tenho como resultado um ângulo. Tá? Aqui está um exemplo abaixo de um ângulo. Aqui eu tenho o vértice do ângulo, né? O ponto O, aqui o lado OA do ângulo e o lado OB do ângulo. E aqui a abertura do ângulo. Então, os elementos do ângulo são o vértice, como eu falei, que é o ponto de encontro dos lados do ângulo. Temos os lados, que são as semirretas ou os segmentos de reta que se cruzam em um ponto, formando a abertura, e a abertura. Um ângulo tem a sua grandeza na abertura e não no comprimento dos lados. Então, é a abertura em graus. O que está dizendo aqui nesse texto? Um ângulo tem a sua grandeza na abertura e não no comprimento dos lados. O que quer dizer isso? Se eu tiver um ângulo assim, aqui um ângulo com essa abertura e aqui um outro ângulo assim. Qual é o maior ângulo? O da esquerda ou da direita? O ângulo da esquerda, porque o que vale é a abertura do ângulo em graus, não o tamanho dos lados, tá? Então, esse ângulo aqui é o maior, tá? Esse ângulo aqui é maior do que esse de cá, tá bom? Então, é isso que esse texto aqui, que essa frase está dizendo. Notação dos ângulos. Ângulo AB é um ângulo formado pelas semirretas A e B. Então, a gente representa assim, duas letras minúsculas, que correspondem às semirretas, e um acento circunflexo, englobando as duas letras minúsculas. Ou então, a gente representa o ângulo por três letras maiúsculas. Então, o ângulo ABC, sendo a letra do meio a letra do vértice. Então, o ângulo ABC é o ângulo formado pelos segmentos de reta AB e BC, tendo o ponto B como vértice. O ponto que está assinalado com o chapéu, ou o acento circunflexo, é o vértice do ângulo. Então, aqui é o vértice, né? Ponto B, e aqui o lado AB, ou BA, e o lado BC, formando o ângulo. Classificação dos ângulos quanto à abertura. O ângulo pode ser agudo, quando ele é menor do que 90 graus. O ângulo reto, quando ele é igual a 90 graus. O ângulo obtuso, que é maior do que 90 e menor do que 180. O ângulo raso, que é igual a 180 graus. O ângulo côncavo, que é maior que 180 e menor que 360. E o ângulo volta inteira, que é igual a 360 graus. Aí, um exemplo do ângulo agudo, né, que é menor que 90 graus, e do ângulo reto, que é igual a 90 graus. Aí um exemplo do ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus, e do ângulo raso, que é igual a 180 graus. Aí um exemplo do ângulo côncavo, que é maior do que 180 graus, e do ângulo volta inteira, que é igual a 360 graus. Posições relativas dos ângulos. Nós vimos lá, na outra apresentação, a posição relativas das retas, né? Agora vamos ver as posições relativas dos ângulos. Então, só lembrando, posição relativa é a posição de um ângulo em relação a outro, tá? Os ângulos podem ser consecutivos, adjacentes ou ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos consecutivos? O vértice é comum aos dois ângulos. Um dos lados é comum. Os lados não comuns não são colineares. Tá? Esses são os consecutivos. Deixa eu mostrar aqui. Esses aí são os consecutivos. Então, os ângulos
está um ao lado do outro. Ele tem um lado comum, né, aos dois ângulos, então o lado OC pertence tanto ao ângulo COB como ao ângulo AOC. Então, eles têm um lado em comum. E os lados não comuns, que é o lado OA e OB, eles não estão na mesma reta, ou seja, não são colineares, não são chamados de consecutivos. Os ângulos adjacentes. O vértice é comum aos dois ângulos, um lado é comum, mesma coisa do ângulo consecutivo, porém os lados não comuns são colineares, né? Então, é um desenho aí mostrando os adjacentes. Ó. Aqui tem o vértice, né, que é comum aos dois ângulos. Existe um lado comum aos dois ângulos, é o lado OC, pertence tanto ao ângulo COA como ao ângulo BOC. Tá? E os lados não comuns, né, os lados que pertencem cada um ao seu ângulo, estão sobre a mesma reta, são colineares, então eles são chamados de adjacentes. Existem os ângulos opostos pelo vértice. O vértice é comum aos dois ângulos, os lados de um são o prolongamento do lado do outro, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aqui estão os ângulos opostos pelo vértice, aqui é o vértice, né, que é comum aos dois ângulos. Os lados de um ângulo correspondem ao prolongamento do lado do outro ângulo. Então, esse lado do ângulo da esquerda são formados pelos prolongamentos dos lados do ângulo da direita. E os lados opostos pelo vértice são iguais. Então, esse ângulo aqui, né, é igual a esse ângulo aqui, assim como esse ângulo aqui de cima é igual a esse ângulo de baixo. Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, quando nós tivermos uma linha, né, dividindo o ângulo, uma semirreta dividindo o ângulo em duas partes iguais, essa linha chama-se bissetriz.